Abra a Bíblia comigo em Jeremias 2, acho que você vai entender melhor conforme a gente ministrar a palavra. Eu não vou pregar sobre perseguição, trazer uma palavra para o seu coração, mas com certeza a gente vai contar histórias e vai tratar dessa questão ao longo aqui da nossa palavra. Então, Jeremias capítulo 2, do versículo 1 ao 13, mas nós não vamos ler tudo, não. Nós vamos pular vários versículos aí, mas você fica com a Bíblia aberta do 1 até o 13. Esse é o texto, e é o único texto que nós vamos usar hoje de manhã, Jeremias 2, de 1 a 13. Diz assim: a mim me veio a palavra do Senhor, dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor: lembro-me de ti, da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Pode pular para o verso 7. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Os sacerdotes não disseram onde está o Senhor, e os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores prevaricaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisa de nenhum proveito. Verso 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses. Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Verso 13. Porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas, que não retêm as águas. Vamos orar. Senhor, toda a glória é tua nessa manhã. Nós queremos focar naquilo que o Espírito Santo quer nos dizer. Não que haja em nós dignidade para tal, nós não somos dignos, Senhor, de abrirmos o santo livro, nem de ouvir as tuas verdades, mas nós oramos que pela misericórdia o Espírito Santo nos venha socorrer. Nós oramos não por informação, mas por revelação, por transformação de vida, de caráter, de valores entre nós. Nós oramos por uma paixão nova, por um fôlego novo. Glória ao teu nome por cada um que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Essa é a nossa oração, Senhor. No nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, eu falei para os irmãos que eu trabalho com cristãos perseguidos. E eu vou usar isso mais agora no início como uma ilustração do que como uma estratégia de comunicação. Mas eu queria te contar inicialmente uma história que me envolveu no ano de 2000, quando eu morava na China, servia como missionário. E o meu trabalho na China era com universitários. Eu mal sabia que existia uma igreja perseguida. Eu trabalhava para uma organização que focava em universidades chinesas. E um dia eu estava lá no interior da China, numa cidade pequena na China, que nem tem no mapa. Cidade pequena na China que não tem no mapa, mais ou menos deve ter uns 3 milhões de habitantes, né? A China é meio diferente, populacionalmente falando. E eu estava nessa cidade, era folga no dia da nossa equipe, a gente ficava numa pensãozinha, e eu saí. Eu lembro que eu fui procurar um lugar para cortar cabelo, faz tempo eu tinha cabelo, e até o Tiago tinha cabelo, e nós saímos, na verdade eu saí, fui procurar, e eu vi uma loja, preste atenção nisso, vi uma loja que o homem era artesão, uma lojinha de esquina pequenininha, ele fazia, tenta visualizar comigo, que eu não sou muito bom de descrição, mas é uns artesanatos que ele fazia, que era assim umas molduras, era mais ou menos uns quadrinhos moldurados que ele fazia arte em arame. Então a maioria das artes dele eram caracteres chineses, ou então aqueles dragões chineses, né?
Você comprava ali e pendurava na parede. Eram artesanatos assim, em arame, muito bonito. E no meio daqueles artesanatos, você tinha uma vitrinezinha, uma lojinha de esquina. O próprio artesão vendia. No que eu vi, a vitrine ali chamou minha atenção, muito talentoso. Eu vi o peixe, aquele símbolo que muita gente aqui na América e no Brasil também tem nos seus carros ali atrás, aquele peixe do cristianismo assim, né? Eu já estava na China fazia mais ou menos um ano, falava um pouco do mandarim e sabia o suficiente para saber que aquele peixe na China não significa nada. A China não é um país cristianizado, a China é um país comunista. E eu achei legal o peixe. Eu não ia comprar, eu estava em viagem. Missionário não compra nada também. Eu achei bonito, eu estava olhando ali pela vitrine. E, de repente, o homem sai de dentro da loja e me pergunta em mandarim, eu entendi no meu mandarim quebrado, eu, brancão assim, né? Ele, só pelo fato de eu ser estrangeiro, ele me pergunta assim, você é do peixe? Achei muito estranha aquela pergunta, mas é que o chinês tem essa visão de que todo estrangeiro é cristão. Aí eu falei, eu sou sim, senhor, sou do peixe. Aí ele falou assim, eu também sou do peixe. Aí me chamou para dentro da loja. Aí ele chamou a filha dele, morava atrás da loja. Chamou a filha dele, que era uma adolescente, uma moça de 16 anos talvez, falava inglês, gritou ela lá, ela veio lá de casa e ajudou com a língua. Long story short, me chamou para ir na igreja com eles no dia seguinte, que era domingo. Você esteja aqui 10 horas da manhã, vai estar fechada a loja, eu vou passar de carro, vou te buscar. Vou tirar o carro da garagem e te pego aqui na porta da loja. Tá bom. Dia seguinte eu estava lá no horário que ele marcou, loja fechada, ele encosta o carro, ele, a esposa, a filha no banco de trás, e manda eu entrar, entra rápido. Entrei no carro do lado da moça, saímos da cidade, 40 minutos de carro, por uma rodovia. 40 minutos, ele joga o carro no acostamento, acha uma árvore grande, um arbustozão assim, um mato, joga o carro atrás do mato, pede para a gente ficar dentro do carro, sai do carro, olha da estrada para ver se tem visibilidade ou não, aí manda, quando ele se sente confortável, manda a gente sair do carro, e a gente anda dentro de uma trilha, mato adentro, mais 40 minutos. 40 minutos de carro, 40 minutos a pé. Eu não vi ninguém no trajeto. Só mato. Só mato. Não vi outro carro, não vi casa, não vi movimento. Se eu estivesse sozinho com ele, eu ia pensar, esse homem vai fazer maldade comigo, vai me pendurar pelado numa mangueira dessa aqui, vai fazer uma... Mas a família dele estava junto, eu fiquei mais tranquilo. Nós andamos mais 40 minutos. De repente, a gente chega no meio do mato. É um prédio, assim, uma construção abandonada, feia, cinzenta, cara de comunista. Eu vou dizer que era um prédio, uma olaria abandonada, talvez, uma fábrica de tijolos. Tudo cheio de mato subindo pelas paredes, aquela coisa velha caindo. De repente, ele abre a porta. Quando eu entro dentro da construção, dentro do prédio, 250 cristãos adorando o Senhor. Todos eles tinham saído da mesma cidade, tinham dirigido 40 minutos, tinham escondido seus carros atrás de arbustos, tinham andado 40 minutos dentro do mato. Todos eles tinham feito todo aquele sacrifício para se reunir como igreja, num lugar onde não havia eletricidade, não havia contato, não havia também facilidade para serem descobertos, a não ser que fossem seguidos. E ali foi o primeiro dia na minha vida que eu encontrei a igreja perseguida. A igreja underground chinesa. Foi emocionante, só o culto já era emocionante, o ambiente, os louvores, não tinha instrumento, não tinha luz, eletricidade. Aquele louvor lindo, a capela, linda, eu chorando. E estava ali, eles falavam um dialeto naquela parte da China, eu não entendia, bulufa, estava bonito para mim, estava lindo. De repente, essa é a parte do culto que eu queria chegar. Não perde essa parte. Pastor chama à frente duas famílias, como o pastor hoje, João, chamou aqui a família para consagrar a criancinha. Ele, pastor, chamou duas famílias à frente.
Família 1 e família 2. Vou me referir a eles assim. Família 1, um homem de 50 e poucos anos, a sua senhora, a sua esposa, o seu filho de idade universitária, 22, 23 anos, e uma filha adolescente. Essa era a família 1. A família 2 era um casal parecido com essa família que veio aqui à frente, aqui, só que era só o casal e a criancinha. Casal jovenzinho com um bebezinho de colo. Dois um pouquinho maior do que a Joana, né? Mas de colo. Recém-nascido também. Aí veio à frente essas duas famílias. A família 1, eu sou ruim de expressão facial, irmãos. Eu sou distraído. Eu tenho transtorno de déficit de atenção. Não presto atenção nas coisas. Mas a família 1, ela estava tão devastada e triste que chamou minha atenção. O semblante deles estava completamente descaído. Triste. Devastado, sabe? Quando a família está... E a família 2 estava assim, mais alegrinha, né? Cheerful, né? Estava meio... O que será que vai... Eu perguntei à menina, a filha do homem que me levou na igreja. Ela era minha tradutora, só que o combinado era assim, só traduz se eu pedir, né? O culto está rolando, não precisa preocupar. Eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou assim... Eu pensei, né? Eu já era pastor no Brasil, ordenado nessa época. Pô, isso é um momento que o pastor ora por famílias, normal, né? Como foi feito aqui hoje. A família 1 deve ter perdido um ente querido, deve ter perdido uma criancinha, eu imagino, pela cara deles. Eles estavam devastados. A família 2 está consagrando a criancinha. Deve ser, foi a minha leitura. Aí eu perguntei, o que está acontecendo aqui? A moça falou, é a cerimônia da Bíblia. Quando ela falou cerimônia da Bíblia, sei lá que é cerimônia da Bíblia, mas ela usou essa linguagem, a cerimônia da Bíblia. Aí que eu reparei que o homem da família 1, Tristão, está segurando a Bíblia assim aqui. Aí achei aquilo interessante, foi cerimônia da... Então traduz para mim aí. Aí esse homem começou a falar, esse da Bíblia na mão, o pastor deu a palavra a ele. A primeira frase dele foi a que mais me confundiu na vida. Ele falou assim, irmãos, ele estava triste demais. Ele falou assim, essa semana foi a melhor semana da história da nossa família. Aí eu pensei assim, eu não quero estar perto desse homem na sua pior semana. Ele não parece muito bem. Aí ele continuou, ele falou assim, porque a palavra de Deus habitou na nossa casa. A palavra de Deus habitou na nossa casa. Aí eu falei para a menina, continua, o que ele está falando? Ele falou assim, essa semana eu não fui trabalhar, não. A minha esposa também não trabalhou. Os meus filhos não foram para a escola. O meu filho é o melhor leitor entre nós, na casa. Então a gente acordava de madrugadinha ainda, sol nascendo, e ele começava a ler. Lia na cozinha, minha esposa fazendo refeição, preparando, e ele lendo a Bíblia, em voz alta para a gente. A gente lia desde que o sol nascia, a gente não parava de ler a Bíblia nem para comer. Quando ele tinha que comer, podia ler comendo, aí alguém lia no lugar dele. Mas a gente não interrompia a leitura bíblica, a gente lia até o fim da noite, quando a gente não tivesse mais força. Nós lemos a Bíblia incessantemente por uma semana. Em uma semana nós fomos capazes de ler o Novo Testamento todinho como família e o Antigo Testamento de Gênesis até Josué. E a razão pela qual nós estamos tristes, nessa hora ele começou a chorar, é que pela escala que tem lá atrás, o papel que a gente preenche e o tamanho da igreja, a gente sabe que nós só vamos hospedar a palavra de Deus na nossa casa outra vez daqui a 1 ano. Aí naquele momento caiu minha ficha. Foi o que esse irmão está me dizendo, é que essa igreja de 250, ela só tem uma Bíblia para compartilhar, que eles rodam em escala toda semana, e que a família feliz vai ser a família triste semana que vem, porque vai ter outra cerimônia da Bíblia, quando eles passam a Bíblia para outra família. Aquela igreja tinha 2 Bíblias, uma para o pastor preparar o sermão e outra
para a igreja dividir. Aí naquele dia, eu me senti o ser mais sujo da história, mais podre assim. Eu morava em Hong Kong, dividi um apartamento com um americano, a gente era missionário. Só na minha casa em Hong Kong eu tinha 9 Bíblias. Eu tinha uma que eu lia todo dia, que eu carregava assim, igual essa, e 8 de estudo, não sei das quantas. Tinha a Bíblia até no plástico, não tinha aberta ainda, que eu ganhei de presente, para preparar sermão, para preparar estudo. E os irmãos, você está fazendo escala para ler a Bíblia. Aí naquele dia que foi minha segunda conversão, Deus me chamou para servir a igreja perseguida. Para que eles tivessem acesso àquilo que nós não temos tanto acesso e não valorizamos. Então eu acredito que essa palavra, irmãos, que eu acabei de narrar, ela me lembra de uma palavra na Bíblia, de um termo bíblico, que está muito presente na Bíblia, que a gente lê ele sempre, mas que nem sempre a gente interpreta ele corretamente. Esse termo é deserto. Viver no deserto. Eu convivo com cristãos da igreja perseguida todo dia. Todo dia eu falo com um. Eu falei com um ontem, de manhã, que eu contei a história dele no Brasil inteiro. Inclusive, quando eu e o pastor João nos conhecemos, eu estava contando a história desse homem pelo Brasil, até Deus mandar parar. Esse homem presenciou 6 radicais islâmicos entrarem na sua casa, baterem nele, nos seus filhos, amarrarem ele numa coluna e verem ele assistir e fazerem ele assistir os 6 molestarem a sua esposa. E tudo que ele tinha que fazer para eles pararem era negar a fé, e ele jamais negou. Eu falei com ele ontem, sudanês. A gente convive com homens assim o dia inteiro. Aí a gente usa o termo do deserto no Brasil, ou no contexto da igreja ocidental. Fala, pastor, estou passando um deserto. Meu documento não sai. Pastor, estou passando um deserto. Estou mudando de emprego e vou ficar... Eu moro lá no norte e está muito... A gente morou lá também, então, época de neve não tem trabalho. Pastor, estou passando um deserto no casamento, estou passando um deserto com meu filho. E eu não quero minorizar o seu deserto. Eu não quero minimizar o seu sofrimento. Eu só quero dizer que tem uma igreja inteira no deserto lá fora que, de fato, carece das nossas orações. Agora, se a gente olhar por esse prisma, tem áreas na nossa vida que a gente, de fato, enfrenta desertos, mas nós somos uma igreja que entrou na terra prometida, amém? Nós somos abençoados pra caramba. E não é errado. Por que você tem que se sentir mal porque você está na terra prometida? Não tem cabimento. Foi Deus que levou. Eu sempre falo isso, eu não conto a história da igreja perseguida para você se sentir mal por não ser perseguido. Seria imbecilidade da minha parte. Não foi você que escolheu não ser perseguido. Não sei se vai acontecer de alguém dizer, estou doido para ser perseguido, eu vou mudar para a Coreia do Norte. O crente que nasceu na Coreia do Norte não escolheu nascer na Coreia do Norte. Você também não escolheu nascer no Brasil, na sua família. Então, não é a gente que determina. Eu acho que o que é errado é, no momento que você entende tudo isso, você não faz nada a respeito. Aí é outra coisa. Você não ora, você não contribui, você não se envolve. Aí é outro barato. Você usa mal a sua liberdade. Isso é pecado. Agora, você ser livre não é pecado. Não sei se você está comigo nisso, mas assim... eu sou um abençoado. Aí passa um vídeo aqui de uma criancinha lá na África que não tem alimento, que passa nesse... eu vou me sentir mal porque eu sou um abençoado e ela não. Não, você não pode se sentir mal por isso.
Você pode se sentir mal por continuar abençoado e deixar ela continuar naquela condição, sendo que você talvez poderia, no mínimo, orar e não vai se envolver porque não te diz respeito. Isso deveria fazer você se sentir mal. Não o fato de você não estar na condição dela. Então, nós estamos na terra prometida. E terra prometida é bênção. E é digno de dar um amém. Amém, irmãos? Amém. Estamos na terra prometida. Temos liberdade. Nem sempre estivemos. Mas estamos. O pastor João, nas suas peregrinações lá no Paraná, a minha esposa também é lá do Paraná, ela é pertinho dele, lá de capital brasileira das sogras, Cascavel. Né? É perto, bem perto, lá no oeste paranaense. Não, eu brinco assim, mas a minha sogra é um doce, irmão. É que eu sou diabético, por isso que não dá certo, mas ela é. Mas aqui, você vê como é que até distrair aqui. Minha sogra provoca distrações. Mas olha só como que é isso. O meu avô era um presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, na região de Minas Gerais, na Zona da Mata. A minha mãe nasceu na cidade que eu acho que só ela nasceu, chama Durandé, que é perto de Manhumirim. Manhumirim já é conhecida, tem muito americano de Manhumirim. Valadares, então, nem se fala. É tudo Zona da Mata. Né? O Tiago é de Ipatinga. Aí aquela região ali, o meu avô contava histórias de padres queimando bíblias em praça pública, nos anos 50. Pastor João, a gente que estuda perseguição religiosa, nos anos 50 saiu o primeiro ranking global. Hoje tem esse ranking da Portas Abertas, que é super conhecido, é o país mais perseguido do mundo, Coreia do Norte, segundo a Arábia Saudita. Naquela época era por cidades. Né? A cidade com maior perseguição religiosa e tal, tinha uma espécie de um ranking. O primeiro ranking foi nos anos 50, claro que com limitações de informação, de tecnologia, de internet, não tinha nada disso. Mas das 50 cidades mais perseguidas do mundo, 4 estavam no Brasil, 3 no estado de Minas Gerais e 1 no Espírito Santo. O que me diz que a perseguição, que a tecnologia era ruim, porque nem se chegava ao Nordeste. E o Nordeste é que tem o catolicismo mais ferrenho, né? Mas nem se mencionava. Mas Minas havia perseguição, não era perseguição de morte, mas se queimava a Bíblia em praça pública, o padre não permitia que o comércio vendesse para cristãos. Um pastor tinha que viajar 30 quilômetros para comprar batata. Isso era comum. Meu avô era presbítero nesse contexto. Aí outro dia eu estava pensando, é figurativo, isso não aconteceu, mas eu estava pensando como seria o meu avô conversando com o presbítero da época dele, dizendo, rapaz, está difícil ser crente aqui nesse lugar, eu não é. Queimaram as Bíblias ali outro dia, fizeram um montinho de Bíblia e queimaram. O pastor não tem sossego, o padre não deixa ele comprar no comércio. Aí o amigo do meu avô retrucar e dizer assim, compadre, mas vai chegar um dia que não vai ser assim não, vai ter até jornalzinho evangélico. Você está doido? Nós somos perseguidos. Não, vai ter uma época que vai ter liberdade. Ele não sabia que ia ter TV, emissora, Troféu Promessa. Parece que tem música gospel em novela. Ele não tinha noção, eles não tinham noção, porque eles estavam sendo perseguidos, eles estavam no deserto. Nós estamos já na terra prometida. Está comigo nisso? O que eu quero que você entenda é que não há terra prometida sem que alguém tenha passado pelo deserto. Não há como alguém chegar aqui e achar essa igreja uma terra prometida, é o lugar que eu estava orando para os meus filhos serem criados. Sem que alguém tenha comido um dobrado para chegar nisso. Alguém pagou um preço muito alto para que isso aqui acontecesse. Não existe terra prometida sem deserto. Não tem. Alguém pagou. Agora, o problema é que a nossa geração vai nascendo na terra prometida e esquece do histórico. E aqui eu estou falando de tudo, eu estou falando só de liberdade religiosa, eu estou falando das bênçãos da vida da gente. Eu estou falando das lutas que a gente passou na vida para chegar onde a gente chegou.
Nós estamos na terra prometida, irmão. Glória a Deus por isso. Não tem problema nenhum. O problema é a gente se comportar como se não houvesse deserto. Isso é o pecado. Aí, eu esbarro nesse texto. Eu já estou caminhando para o final, mas a nossa meditação está aqui nesse texto. Nesse texto de Jeremias capítulo 2, Deus levanta o profeta Jeremias para dar uma palavra para a igreja, ou para o povo dele, da terra prometida. Um povo que ele tinha levado para a terra prometida. Ele fala isso no texto. O verso 7, ele diz assim: eu te coloquei na terra para que você comesse do seu fruto do seu bem. Não foi o diabo que te botou na terra prometida, fui eu. É bênção. Só que o verso 2, que para mim é o mais importante aqui do texto, é um negócio chocante. Deus levanta Jeremias e fala assim: Jeremias, vai e clama aos ouvidos de Jerusalém. Assim diz o Senhor. Olha aqui. Lembro-me de ti, da tua afeição. Ou outra versão na sua tela está dizendo devoção. Funciona também. Da tua afeição quando era jovem, e do teu amor quando noiva, e de como me seguias no deserto, numa terra em que não se semeia. Presta atenção. Jeremias, eu quero que você vá lá no povo e fale com o povo o seguinte: meu povo, eu fui olhar umas fotos aqui, eu fui lembrar de você anos atrás, quando você estava no deserto ainda, agora você está na terra prometida. Eu não vou enganar você, não. Deu uma saudade. A sua versão do deserto era muito melhor. Eu lembro da tua afeição, eu lembro da tua devoção. Você era uma noiva maravilhosa para mim no deserto. Do teu amor como noiva. Numa terra em que não se semeia, deserto não tem prognóstico, deserto não tem promessa. Você tinha que me seguir cegamente, sem saber o resultado que ia dar. Você tinha que confiar que o maná de hoje era para hoje e o de amanhã era para amanhã. Não tinha como você fazer planejamento. Não tinha como você pagar aposentadoria. No deserto não tem garantia. Naquela época, você tinha que orar desesperadamente 3 horas da manhã para pagar a conta às 6. Eu te adorava naquela época, eu te amava, você era maravilhosa naquela época, minha noiva. Aí você entrou na terra prometida, mudou, né? Eu estou com saudade da tua versão deserto. Eu estou com saudade de você antes do documento sair. Depois que ele saiu, não é a mesma coisa? Você não precisa mais orar 3 horas da manhã? Eu estou com saudade de você antes de você abrir sua empresa. Eu estou com saudade de você quando você passava você estava tentando ainda passar no concurso. Trabalhava 3 empregos para pagar o cursinho de noite e comia a marmita fria dentro do ônibus. Eu sou do Rio de Janeiro, esse é o contexto. Eu estou com saudade de você naquele tempo. Aí você chegava em casa às 11 da noite, comia o resto do almoço, sua mãe deixava na geladeira mesmo, tá preguiça até de esquentar, porque era cansativo, comia gelado. 3 da manhã você botava o despertador para você acordar para orar, porque era o horário que tinha. 4h30 você tinha que tomar um banho para sair de novo, para pegar o outro ônibus, para ir para o batente de novo. Só que naquela época você era uma noiva maravilhosa, no deserto. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo dizer, meu irmão. Mas a terra prometida, ela corre o risco de deformar a gente. A terra prometida oferece riscos que a gente não percebe que existem antes da gente entrar. E não é pecado estar lá, eu acabei de falar isso várias vezes. O pecado é a gente entrar lá e esquecer do coração do deserto. O projeto de Deus aqui é o seguinte: eu não quero que vocês voltem para o deserto, eu não vou tirar a liberdade de vocês. Eu não vou tirar o que fui eu que dei. Isso é idiotice. Eu quero que vocês tenham aquele mesmo coração que vocês tinham no deserto. Vocês orem 3 horas da manhã mesmo sem ter desespero. Eu quero ser a razão do desespero, não o green card.
Eu quero que vocês façam por mim. A terra prometida, ela tem esse negócio, ela vai descaracterizando a gente, ela vai deformando a gente assim. A gente não se vê mais. Irmãos, a gente está nisso há muito tempo, não estou aqui para fazer acusações, mas a gente conhece tantos irmãos que ralaram para caramba e perderam tudo no Brasil. Aí, antes de perder tudo, vendeu o que tinha para vir para a América. Aí chega no culto lá, o pastor despede o cara com imposição de mão, como se estivesse mandando um missionário para o campo, né? Isso aqui é o seu campo missionário, não está indo como imigrante, não. Amém. Só que chega aqui, entra na máquina. Aí trabalha horas demais e todo mundo precisa, não estou falando mal disso. Mas entra naquela morosidade. Quando está lá no Brasil saindo, vamos lá para levar um avivamento, que não é possível, esses americanos só vão na igreja domingo de manhã. Aí quando está 2 anos aqui, rapaz, é domingo de manhã, hein? Tem que ir na igreja. Vamos mudar para as 11, muito cedo. Eu não sei se você está me entendendo, mas a terra prometida, ela vai assim descaracterizando a gente, que aí de vez em quando a palavra dessa chega para a gente acordar e dizer, eu não posso perder aquele coração do desespero, do deserto. Deus está me dizendo assim, olha o verso 7, que coisa forte que é. Eu introduzi vocês numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem. Fui eu. Não foi diabo, não foi crise econômica do Brasil, não foi partido nenhum, não foi esquerda, não, fui eu. Eu que permiti. Eu que trouxe. Amém. Glória a Deus, glorifica, é bênção. Mas, depois de ter entrado nela, vós a contaminastes e da minha herança fizestes abominação. Foi aí que o problema pegou. Eu me lembro de você desesperado para pagar cursinho, desesperado, ralando para caramba. Aí você pagou. Na universidade você era uma tocha viva. Você chegava perto dos outros já evangelizava, já só de olhar. Fazia grupo de estudo bíblico. Você era um leão. Aí formou, aí passou no concurso, aí ganhou dinheiro, aí entrou na máquina. Aí, de repente, perdeu o desespero, foi perdendo aquela gana, aquele negócio. Depois de ter entrado nela. Eu quero apontar aqui 3 riscos da terra prometida, rapidamente. 3. 3 coisas, 3 deformidades que ocorrem conosco na terra prometida, para a gente se arrepender disso. Orar por isso, juntos. Sem condenação, mas é o nosso caso juntos aqui. Primeira delas, primeiro risco, vou chamar de secularização. Eu vos levei para a terra para que comestes do seu fruto e do seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminastes. Eu vou interpretar essa palavra com vocês. Secularização. Secularização é essa questão de você entrar na terra e ao invés de você salgar a terra, você ser salgado por ela. Ao invés de você influenciá-la, você ser influenciado por ela. Eu e o pastor João estamos envolvidos em missões há muitos anos. Missionários são apaixonados por uma palavra chamada contextualização. Contextualização é bíblico. Jesus se fez um de nós para que a palavra nos fosse palatável. Você não prega para um grupo de surfistas e para um grupo de juristas usando a mesma roupagem e a mesma linguagem. Eu não vou botar um terno caríssimo para pregar na praia e eu não vou botar uma bermuda e um chinelo para pregar no júri ou numa procuradoria. Eu não vou usar termos rebuscados com surfistas e eu não vou parecer um analfabeto com juristas. Você muda a roupagem, você muda a abordagem, o nome disso é contextualização, isso é bíblico, isso é amor.
Eu amo tanto o surfista que eu vou me parecer com ele para pregar o evangelho para ele. O que você não muda é o evangelho. O evangelho do surfista e do jurista, ele é imutável, ele é o mesmo evangelho, só tem um, não tem um adaptável. Você muda a roupa dele, mas você não muda ele. O conteúdo é um só. Secularização é quando você muda o âmago. É quando você muda o contexto. Tem um grupo no Brasil agora, pastor, que inventou uma Bíblia, que ela está na internet, uma Bíblia, uma versão bíblica. Tem palavrão nessa Bíblia para o doidão se converter. Tem palavrão nela. Quando Judas percebeu a M que ele tinha feito, está na Bíblia dos caras. Aí ele se enforcou. Eles botaram uma linguagem que estão dizendo acessível. Primeira coisa é que eu estou nisso há alguns anos, e o senhor há o dobro de anos, e nós nunca precisamos dar ajudinha para o Espírito Santo para converter doidão nenhum. Tem doidão que se converteu com a Bíblia do jeito que ela é, e não é pouco. Inclusive esse que vos falo. Eu era tão ruim que nem o diabo me quis. É ou não é? A Bíblia não precisa de ajuda. Você muda a roupagem, você não muda o conteúdo. A minha Bíblia fala para não falar a palavra torpe. A dos caras tem palavra torpe. É esquisito, né? Mas tem isso. Isso é quando a contextualização vira secularização. Em vez de eu influenciar o mundo, eu pareço com o mundo. Isso acontece só na Terra Prometida. No deserto não acontecia. Na Terra Prometida que a gente inventa de se parecer com o mundo. Na Terra Prometida é que brasileiro começa a falar com sotaque sem precisar. Na Terra Prometida é que a gente tem uma extrema necessidade de ser bem visto e bem quisto na terra onde nós estamos, ainda que os nossos valores precisem ser negociados. Então, quando o texto fala aqui, olha, eu mandei vocês para a terra para vocês não se contaminarem, mas vocês fizeram abominação. Se você ler a história do Antigo Testamento das ocupações da Terra Prometida, você vai ver que desde o início, por razões que eu e você não podemos entender, Deus deu ordens muito claras a que o povo de Deus não se misturasse na Terra Prometida. Ou mata ou expulsa, mas não fica com Moabita, não fica perto de Cananeu. Quem está lá ou mata ou expulsa, mas não convive. Eu não tenho problema com eles, eu tenho problema com vocês. Eu sei que vocês vão se influenciar. Aí no início eles até fizeram isso. Só que aí o jovenzão viu a menininha moabita e falou, papai, quero casar com aquela moça, mas Deus falou para não casar. Aí como o crente faz na época, na hora que quer fazer qualquer coisa que não está na Bíblia, mas não é literal. Essa palavra de Deus não deve ser literal, não deve ser para matar, né? Ou expulsar, deixa ela aí. Aí misturava, aí casava. Aí aos poucos o povo de Deus foi se parecendo com o povo local. E adorava a Deus e a Baal no mesmo dia. Quando Davi vai ocupar o que se torna Jerusalém, a saber, Jebus, ele tem que expulsar os jebuseus que centenas de anos antes eram para ter sido expulsos e não foram. Porque a terra, o povo de Deus estava completamente contaminado, foi secularizado. Ao invés de influenciar a terra, foi influenciado por ela. No deserto, a gente só é influenciado pela coluna de nuvem que precisa seguir. No deserto, a gente só é influenciado por aquele que manda o maná. Tem que confiar, só tem essa opção, não tem distração. Não tem nada que chame a atenção no deserto, é só seguir. Tentar sair dali. Sobreviver, confiar. Na terra prometida, a gente vai se parecendo com o povo de lá. Secularização. Segundo risco, versículo 8, já estou concluindo, versículo 8 diz assim, olha que forte isso. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? Essa frase agora, olha. E os que tratavam da lei não me conheceram. Aí continua, os pastores prevaricaram contra mim, os profetas profetizaram por Baal. Essa secularização foi tão grande que até no clero, na liderança, o negócio se deformou grandemente. Agora, essa frase ali, ó, os que tratavam da lei não me conheceram. Os estudiosos da palavra de Deus na terra prometida, eles já não conhecem Deus.
Eles conhecem sobre Deus. Eles conhecem a teologia. Eles perdem contato com o teós da logia. Eu morava na China, pastor, e assim como o americano sabe pouco do Brasil, o chinês sabe menos ainda, né? Aí um dia como eu trabalhava com universitários, como eu narrei, eu encontrava muito professor universitário. Aí um dia eu estava almoçando com um, e foi um dos encontros mais surpreendentes que eu tive na vida. Esse homem sabia tudo sobre o Brasil. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Poxa vida, eu gostaria de aprender português. Sabia as palavrinhas em português. A capital, Brasília, foi construída em 60. Você é um professor chinês. Ele não era nem dessa área de geografia, acho que era professor de matemática. Mas ele tinha uma gana com o Brasil, uma paixão, assim, um negócio com o Brasil que era doido. Acho que por causa de futebol, mas ele exagerou. Sabia tudo. Ele sabia absolutamente tudo do Brasil. Tudo. Sabia da história da ditadura militar. Na conversa eu falei, rapaz, todo mundo que eu encontro em lugares com acesso, nós não estamos falando de uma época que tinha muito acesso à internet, 99. Começando isso. A internet de escada. Eu e minha esposa, que era minha namorada na época, a gente falava por carta. Aí, quando você vê um chinês sabendo tanto do Brasil, num contexto em que estrangeiro só sabia de Amazônia e Pelé, e que achava que a capital do Brasil é Buenos Aires, aí você olhava assim, rapaz, mas de onde você tirou? Não, eu sou apaixonado pelo Brasil. Poxa vida, e quantas vezes você já foi no Brasil? Nunca fui. Então, peraí, você nunca foi ao Brasil? Mas você está me dando informações que nem o brasileiro sabe. Não, eu sei, eu leio muito. É possível você saber tudo sobre algo sem nunca ter acessado aquele algo. É possível você ter dados sobre alguém, saber a vida inteira do camarada, que horas que ele vai estar em tal lugar, sem nunca ter apertado a mão dele. A irmã que estava ministrando louvor, ela falou sobre a questão da intimidade com Deus. É possível saber muita coisa sobre Deus sem ter intimidade com Ele. Na nossa geração de Terra Prometida, todo mundo virou teólogo. No Facebook, então, é uma arena, é o Areópago. O Areópago era o lugar na Grécia onde os filósofos iam debater ideias. Lá que o doido saía gritando eureka. É lá que o Paulo vê, na hora que ele vê 3.000 deuses, aproximadamente, que os estudiosos dizem, e vê um altar ao Deus desconhecido, ele vai para o Areópago debater, e lá no Areópago, ele diz, esse Deus que vocês não conhecem, eu conheço, falei com ele hoje de manhã. E promove o que para mim é a pregação mais bonita da Bíblia. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É possível tocá-lo. Na filosofia grega, é possível conhecer sobre, sem ter acesso a. No meu Deus, não. Meu Deus, eu fui criado por Ele. Nele eu me movo, vivo, existo, respiro. Vou no banheiro, tudo em Deus. Eu não tenho como me separar de Deus. Deus em mim, eu nele. Você entende isso? Isso é poderoso. Na Terra Prometida é possível fazer esse divórcio aí. Aquilo que eu sei não necessariamente precisa ser aquilo que eu vivo. É possível ter conhecimento sobre Deus sem conhecer a Deus. Isso é triste. Superficialidade é a segunda marca da Terra Prometida. Se há secularização, há superficialidade. Nós nos tornamos seres que extremamente intelectualizado, todo mundo é teólogo, todo mundo está na internet batendo pau no bispo, tal, no apóstolo fulano, no outro que tem uma teologia não sei do quê, e no outro que está fazendo diferente da minha igreja nisso, naquilo, aquilo outro. Mas orando 3 horas da manhã tem muito pouca gente. É possível saber sobre sem conhecer a superficialidade.
Precisamos nos arrepender disso. Agora, para terminar mesmo, versículo 13. Nós falamos da secularização, falamos da superficialidade, agora eu quero fechar minutinhos finais, me perdoa aí pelo horário. Verso 13 diz assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. A palavra rota, irmãos, é rachada, né? Eu queria que você imaginasse comigo o seguinte: no deserto não existe garantia. E, portanto, no deserto não existe muito o conceito de reter, guardar. Não tem. Os caras que tentaram guardar maná deu zebra, lembra? Deu ruim, não funciona. O projeto de Deus é que se confie amanhã com a mesma fé de hoje. Vive-se crendo que Deus vai me sustentar na jornada. Mas não tem o conceito de guardar. Leva pão para amanhã, porque vai que, né? Onde a gente mora, em North Carolina, não tem loja brasileira. A gente tem que viajar quase para conseguir uma coisinha. Aí, hoje de manhã, estava numa seca assim, falei para o Tiago, vou na padaria, vou pegar um pãozinho francês, né? Aí o Tiago falou assim, compra um montão e leva para casa e congela e põe, né, no forno, né? E dá certo, tem aquela técnica de molhar, né? Você molha um pouquinho assim, umedece, já tentou? Fica crocante, dá para usar vários dias. É que a gente é a cultura do reter, né? Eu não vou ter agora, mas posso comprar aqui um montão, põe no congelador lá e como a semana toda. O pãozinho francês, para a gente faz falta. O do Walmart não é a mesma coisa, não. Fui na padaria hoje. Claro que gordo, eu não comprei só pão, comprei coxinha também. É outra história. Coxinha de Deus, irmão. No céu podia ser Santa Ceia com coxinha, né? Catupiry. Guaraná, aleluia. Vamos lá. Concentra. Mas não tinha o conceito de reter, né? No deserto. Não se retém, não guarda-se. Na Terra Prometida, os caras entram na Terra Prometida ressabiados. Eu sei o que é passar deserto. Ele não sabia, porque só Josué e Caleb que, na verdade, entraram, mas ouvia a história dos pais, né? A gente sabe o que é deserto. Agora que estamos na Terra Prometida, a terra mana leite e mel, não precisa do maná cair do céu. Então vamos guardar. Vamos fazer celeiros. Vamos construir armazenamentos, mecanismos de armazenamento, vamos reter, vamos guardar. Vamos criar cisternas, porque a gente já que viveu o deserto sabe o que é ficar sem água. Vamos criar cisternas. Vamos reter, vamos guardar. Vamos acumular. Hein? Vamos acumular. Pastor, nos próximos 9 meses, não conta comigo não, porque depois, quando nevar 3 meses, eu vou ficar sem trabalho. Então, nessa época agora, trabalho 18 horas por dia. Aí, infelizmente, assim, não dá para a gente priorizar as coisas do reino nessa época, não. Eu preciso acumular para depois 3 meses. Aí, se esse cara ficasse 3 meses depois entregue no reino, 100% do jeito que pareceu, como ele falou, até fazia sentido. Mas esses 3 meses, geralmente, ele some também. Ele vai para a Flórida. Mas tudo bem. A gente foi feito para acumular. Nós, a geração da Terra Prometida quer acumular, quer juntar, quer cisterna. Aí Deus fala assim, o problema de vocês é o seguinte, a cisterna de vocês ela não tem fundo não, ela é rachada. Ela não retém as águas. Nunca está bom. Vocês são seres insaciáveis. Antes de acabar de pagar esse carro, você vai trocar de carro, vai fazer outra dívida. Quando você estiver quase pagando o mortgage,
Vai ser a época do seu filho ir para a faculdade, você vai fazer outra dívida, você vai criar outra demanda. Nós somos seres insaciáveis. Gente, eu já convivi com gente de todo jeito na minha vida, inclusive com gente muito rica. Eu tenho que confessar a você que uma coisa que eu nunca ouvi na vida foi alguém dizer para mim, tá bom, já fiz, já cheguei onde eu precisava chegar financeiramente. Não tá bom. Porque nós somos seres insaciáveis, as nossas cisternas são rachadas. E isso é uma característica da terra prometida. A terra prometida, ela nos torna secularizados, ela nos torna superficiais, ela nos torna insaciáveis. A insaciabilidade é a terceira marca. Ela mata o contentamento. No deserto, se cair pão para hoje, eu estou satisfeito, porque o meu Deus vai me sustentar amanhã. Na terra prometida, o que caiu hoje eu tenho que reter hoje, e o que cair amanhã também, eu não posso é dar mole. E ali a gente se torna insaciável. Gente insaciável é difícil de conviver, porque aí prejudica os outros também. Gente insaciável não tem limite. As nossas cisternas são rotas, rachadas. Nunca está bom. Essa palavra, irmãos, ela é dura de pregar também, não é só dura de ouvir, porque a gente vai percebendo como a gente foi se deformando, né? Sem saber. Tudo que eu estou dizendo aqui aconteceu comigo. Agora eu quero concluir essa palavra de verdade te contando o seguinte. Eu acho que a nossa vida ela é dividida em áreas, departamentos diversos. Quisera eu que a nossa vida fosse holisticamente vivida, uma coisa só, mas ela não é. E tem áreas da sua vida que você, se você parar para pensar, você já entrou na Terra Prometida e tem outras que não. Eu falei muito aqui de exemplos que eu dei mais na área financeira, na área da conquista, na área profissional. E tem gente que ela entrou na Terra Prometida na área financeira, na área documental, na área profissional, ela está estabilizada, mas familiarmente não está. Tem cara que a família dele é a Terra Prometida e que eclesiasticamente ele é a Terra Prometida, mas ele não consegue se acertar profissionalmente. Naquela área ali, é como se ele ficasse no deserto ainda. É ou não é? Tem áreas, são áreas da nossa vida. Sabe o que eu estava pensando? Por um lado, eu preciso me converter ao deserto de novo. Como eu falei aqui, nessas áreas que eu entrei na Terra Prometida e que eu me tornei secularizado, que eu me tornei superficial, eu preciso voltar lá com o coração do deserto. Deus não vai me tirar da Terra Prometida, mas Ele quer o coração do deserto. Agora, esse texto me revela uma outra coisa final para a gente terminar. É que nessas áreas que eu não entrei na Terra Prometida e que eu vinha brigando com Deus, que eu vinha achando que estava sendo castigado, por que nessa área eu não consigo ver um breakthrough, né? Por que eu não consigo deslanchar? Talvez era Deus me segurando, dizendo assim, olha, eu sei o que você se tornaria se você entrasse na Terra Prometida em todas as áreas, eu prefiro não arriscar. Eu quero manter você no deserto, porque é o jeito de você continuar perto de mim. Já pensou nisso? E Deus pode estar dizendo, não, senhora, eu te dei uma família abençoada, porque nisso eu confiei, que a senhora é uma mãe abençoada. Eu te dei um trabalho também que sustenta bem a senhora. Agora a senhora vai morrer pagando aluguel. Não vou te dar casa própria, não, porque a senhora vai ficar nojenta demais. Mas por quê? Nessa área, quando está quase, bate na trave. Moisés bateu na trave também. Eu não posso entrar em Israel, pastor, por motivos documentais, né? O Oriente Médio demais. Meu passaporte é meio sujo. Aí eu só fui no lugar de onde Moisés viu Israel, né? Monte Nebo, na Jordânia. Aí eu olhei assim e falei, rapaz, agora eu sei o que é bater na trave. Estou aqui onde Moisés bateu na trave. Eu brinco com isso,
que tem gente batendo na trave em algumas áreas e que, na verdade, é um livramento de Deus, porque se a bola entrar, vai acontecer tudo isso aqui, ó. E é melhor não. E Deus sabe que tem coisa na nossa vida que é melhor não. Eu estava uma vez com um pastor burundiano. O Burundi é um dos países mais pobres que eu já pisei na vida. Eu lembro que eu tinha um obreiro haitiano chamado Judex, morreu recentemente num acidente, trabalhava lá com o Briti. O Judex me perguntou assim, pastor, como que é o Burundi? Eu queria ir no Burundi. Aí eu pensei uns 30 segundos assim, eu falei, Judex, como que era o Haiti dia 11 de janeiro de 2010, que o terremoto... 13 de janeiro de 2010, porque o terremoto foi 12 de janeiro de 2010. Então, como que foi um dia depois do terremoto no Haiti? Ele falou, o inferno, pastor. Saía na rua, tinha corpo na rua, o inferno. Aquele dia foi o pior dia da minha vida. Eu falei, o Burundi é assim todo dia, sem terremoto. Aí eu estou lá no Burundi, aí eu conversando com o pastor, eu falei assim, pastor, eu queria trazer uma iniciativa que a Mais faz em outros países, está dando muito certo, que é o microcrédito. Eu ajudo cristãos da igreja sofredora a começarem pequenos negócios. A gente consegue um financiamento no Brasil, traz para cá. Os membros da sua igreja vão ter maior condição. Igreja pobre. O pastor começou a chorar, emocionado, na casa dele. Isso é a resposta de oração. Isso é tudo que a gente estava orando, pedindo ao Senhor para acontecer, uma bênção. Todo mundo quer vir aqui como missionário, às vezes, trazendo soluções espirituais, o que é uma bênção, materiais, treinamento, mas nem sempre tem um pensamento assim que a gente come também. E uma bênção, que coisa linda. Agora, pastor Mário, eu tenho um pedido. Na hora que ele falou isso, eu já fiquei ressabiado, né, pastor João? Você já está dando um monte de coisa, o cara já tem mais um pedido. Vou trazer microcrédito aqui, vou abençoar um montão de família, começar negócio, vai ter um monte de businessman na igreja do cara, o cara ainda vai fazer pedido. Quer o que agora? Carro? Caminhonete? Bom, pastor, meu pedido é o seguinte, quando você trouxer prosperidade para esta nação, não traz prosperidade demais, não. Eu nunca tinha ouvido falar numa loucura dessa, irmão. Como é que você fala, traz prosperidade, mas não traz demais? Troço estranho, né? Diferente do evangelho lá da televisão do Brasil. Não traz demais, não, pastor. Falei, mas o que você está me dizendo, meu irmão? Não, o pastor foi na igreja pregar, não foi? Foi. Fui. O que o pastor achou? Achei maravilhoso. O fogo de Deus estava lá, não estava? Estava. Os irmãos estavam apaixonados, não estavam? Estavam. Então eu tenho medo de todo o sofrimento ir embora e a coisa dar muito certo aqui e a igreja do nosso país se tornar igreja igual a igreja do país de vocês lá. Eu não quero isso, não. Ou seja, se for para trazer terra prometida, deixa o coração da gente no deserto. Não tira a gente da terra prometida de tal maneira que a gente desvirtue completamente o nosso evangelho. Eu acho que às vezes Deus não está te castigando, Deus está te protegendo, irmão. Porque se deixasse entrar na terra prometida desvairadamente, isso tudo aconteceria com a gente num grau irremediável. Eu queria muito orar por você para a gente terminar essa palavra.